Fala galera, tudo bem? Hoje é o vídeo mensal que a gente sempre faz a respeito da carteira pública, que é um projeto aqui do canal que a gente iniciou lá em julho de 2020 com um capital inicial de R$20 mil e a partir de agosto de 2020 com aportes mensais de R$1.000. A ideia central e estrutural é demonstrar que todos podemos ter a nossa profissão principal, ter o nosso trabalho e ao mesmo tempo separar parte do que a gente ganha para investir, independente do valor. Atualmente existem muitos produtos que a gente começa e pode iniciar nos investimentos com 10, 100 reais por mês. O interessante nisso é a questão do hábito, a questão de estudar, buscar conhecimento a respeito do mercado financeiro, seja renda fixa ou renda variável. Então a gente vai para a nossa planilha clássica aqui do canal, onde a gente tem uma alocação estrutural aqui inicial de rebalanceamento, ou seja, a gente tem que sempre tentar buscar esses percentuais aqui em ações, cerca de 50%, renda fixa, cerca de 30% e FIs em torno de 20%. Atualmente eu estou com os percentuais muito próximos a esse rebalanceamento aqui estrutural inicial, que seria, no caso, a alocação de ativos, que é algo que eu entendo que sim faz sentido, porque a gente acaba tirando muitas vezes o lado psicológico, o lado emocional dos investimentos e fazendo de uma maneira pragmática a gente consegue ter um retorno médio ao longo do tempo muito maior. Se o investidor estudar a respeito do mercado financeiro, muito provavelmente ele vai conseguir gerar uma renda mensal para que ele comece muitas vezes a pagar pequenas contas e com o tempo, sim, podendo pagar contas maiores, muitas vezes utilizando esses investimentos para realizar sonhos. Então, com esse intuito de começar assim, aos poucos, começar de uma maneira organizada, estudando a respeito do mercado, eu entendo que boa parte das pessoas podem conquistar uma condição de vida melhor para si e para sua família ao longo do tempo. Antes de mostrar as operações do mês, que todos os meses a gente faz um aporte de R$1.000 e vai direcionando esse valor para aportar, colocar em determinada classe de ativos e utilizando sim muitas vezes do saldo residual do mês anterior, que muitas vezes é da geração de renda. Vamos lá para a planilha na aba FIs e a gente vai verificar aqui que no mês de julho de 2022 a gente gerou R$ 97,47 com relação a rendimentos de FIs. O que são os FIs? Os FIs são os fundos de investimento imobiliário que eles têm isenção até o momento, até julho de 2022, pelo menos, eles não são tributados em imposto de renda sobre o rendimento. Já sobre o ganho de capital, se houver um ganho de capital, digamos que o investidor compre uma cota de determinado fundo de investimento imobiliário e ele venha a vender e com lucro. Ele vai ser tributado sim e a alíquota é de 20% sobre o ganho líquido. Seguindo então, na planilha de renda fixa, no mês não foi feito nenhum tipo de aporte em renda fixa. Ações, então, no mês de julho eu fiz um aporte em Fleury, comprando aqui mais 90 ações de Fleury a um preço de R$ 15,68. Aí eu vou mostrar a nota de corretagem aqui. Compra FLRY3F, sempre que tem no final do ticker, que é o código de negociação em bolsa daquele ativo, daquela ação específica, que tiver o F, significa que é do fracionário, ou seja, aquele investidor que quer comprar de uma ação até 99 ações, ele vai sim ter que mencionar ali, colocar o F na frente. Quando não tem o F na frente, só pode comprar a partir de lotes, ou seja, se eu quisesse comprar 100 ações, eu colocaria então apenas FLRY3 e conseguiria comprar 100 ações, que normalmente isso é feito sempre de 100 em 100. E continuando então, nas operações específicas de renda variável do mês de julho de 2022, eu fiz uma venda de call em BRMLH 915 de strike R$ 9,15. 400 opções a R$1, simplesmente para remunerar, para gerar uma renda. A princípio vocês podem pensar que 1 centavo, 2, 5 centavos é muito pouco, mas a gente tem que imaginar isso com uma visão de longo prazo. Ao longo de 1 ano, 2 anos, 10 anos, o quanto que muitas vezes isso pode representar em determinado ativo.
Também, seguindo com as operações, sempre lembrando que isso não é de forma alguma uma orientação para vocês no sentido de induzir vocês a comprar, manter ou vender os ativos específicos aqui da carteira pública. É só na intenção de que com isso fomente, no caso, desenvolva, traga conhecimento para que vocês consigam, de repente, muitas vezes, implantar isso na carteira de vocês. Então, de repente, aquele investidor que ele somente buy and hold, ou seja, ele simplesmente compra as ações e recebe os dividendos, juros sobre capital próprio ou as bonificações que essas empresas pagam ao longo do tempo, tem também essa possibilidade de muitas vezes utilizar o instrumento das opções para gerar renda e remunerar capital. Também no mês eu fiz venda de BRSR H110 de strike 10,64, 500 opções a 2 centavos e Raio H180 de strike 18, que é a Rumo Logística, 200 opções a 10 centavos. Fiz também venda de call em CCRO H135 de strike 13,50, 300 opções também, que é o que nós temos em carteira, a 8 centavos. E por fim, como a gente comprou mais 90 ações de Fleury e já tinha anteriormente 100 ações, a gente só pode vender a partir de lotes, ou seja, de 100 em 100. Então eu fiz uma venda de call de 100 opções a 21 centavos na FLRY H180 de strike R$18. Eu vou ir lá para o gráfico então para mostrar para vocês, de repente com isso, ter uma noção maior do que seria a operação. Nesse exemplo específico, é no ativo CCRO3, o ticker CCRO3, que é a CCR Rodovias. Nesse caso, a gente tem aqui o preço de entrada em R$ 13,39 e o nosso custo atual está em torno de R$ 11. O que seria esse custo atual? Não é, de forma alguma, um valor para a gente lançar a título de imposto de renda. É simplesmente para que fique mais didático, para que vocês consigam entender que ao longo do tempo, como a gente vai remunerando capital e vai entrando um caixa, muitas vezes de forma mensal, o nosso custo vai diminuindo no ativo, diferente daquele investidor que simplesmente está posicionado na empresa, na ação, e está com o custo de 13,39, só que ele só recebeu dividendos, juros sobre capital, esses tipos de bonificações, esses proventos com relação a essa ação. Então, esse é o principal diferencial dessa estratégia. Eu vou voltar para a planilha para mostrar então a CCR. A CCR, 300 ações, o preço de entrada R$ 13,39, o custo atual está em R$ 11. Então aqui são os valores que ao longo do tempo foram entrando para o caixa, possibilitando que baixasse o custo para R$ 11 atualmente. Voltando lá no gráfico. Então vamos fazer uma conta aqui bem simples. Digamos que R$ 13,39 o preço de entrada dividido por R$ 11. Menos 1 vezes 100. Nesse caso específico, ao longo do tempo, desde que eu coloquei em carteira esse ativo, eu consegui remunerar em 21,72% essa posição de CCR. Então, é esse que é o poder da utilização das opções. Isso que é muito importante. A diferença que vocês têm que levar muito em conta é o seguinte: para que você consiga fazer esse tipo de estratégia, você tem que ter a ação em custódia, ou seja, você comprou as ações de CCRO3 e ao mesmo tempo você utiliza as opções para remunerar. É claro que existem muitas outras estruturas, muitas outras operações que a gente consegue fazer simplesmente utilizando opções, que realmente são muito boas. E com relação a essa carteira pública, é uma carteira de longo prazo, é uma carteira previdenciária, pensando sim em aposentadoria. O fato de ter uma carteira pensando em aposentadoria não nos tira, muitas vezes, a oportunidade de ter uma segunda carteira onde a gente faz operações mais especulativas, onde a gente faz operações somente com estruturas de opções, o que também é muito interessante de começar a estudar a respeito desse mercado, começar pequeno, com capital baixo, evitando sim o risco de ruína. Então, com relação a CCRO3, a gente percebeu que já trouxe aqui uma remuneração de 21,72%. E eu vou colocar aqui em valores quanto que significa isso em questão de renda. O que gerou de renda? 13,39
menos 11, o que dá R$ 2,39. R$ 2,39 com certeza foi muito mais do que essa empresa pagou de proventos durante todo esse período. Então é isso que é interessante, vocês estudarem a respeito de análise técnica para que muitas vezes vocês consigam saber um momento bom para que vocês façam a operação, porque assim, ó, não existe aquela questão de fórmula mágica, santo grau, vocês vão fazer essa operação, ela vai dar certo com certeza, vocês vão conseguir vender essa opção de compra pelo valor maior. Não. O que vocês têm são alguns instrumentos, algumas técnicas que vocês podem sim aprender, desenvolver ao longo do tempo, para que vocês consigam sim ir aprimorando e que vocês consigam, em primeiro lugar, sobreviver no mercado financeiro, para que vocês não desistam, não quebrem e saiam, de repente, falando mal a respeito do mercado de capitais. Então vocês começam pequeno, começam devagar, muitas vezes com operações mais assertivas, em ativos mais bem estruturados, com boa governança corporativa, que trazem sim bons relatórios, bons lucros trimestrais ao longo do tempo, e aonde vocês vão ter sim condições, muitas condições de gerar renda, de crescer o patrimônio de vocês ao longo do tempo. E sempre focando no aporte. Aporte mensal independente do valor. Vocês podem começar muito pequenos com essa operação. Só depende de vocês, do empenho de vocês, de o quanto vocês vão estudar a respeito do mercado. Voltando lá na planilha, no controle, que é essa aba aqui, onde eu trago os resultados do mês. Aqui no mês entrou 2 centavos de Itaúsa, referente a juros sobre capital próprio. A Itaúsa ela vem pagando realmente juros sobre capital próprio, dividendos, valores realmente muito baixos ultimamente. Mas isso não tira o brilho, não tira o mérito do que é a empresa, de forma alguma. No mês de julho, consegui gerar de renda aqui com opções um total de R$ 55,03 através dessas operações. Como o mercado ele vinha caindo muito nos últimos tempos, eu preferi fazer algumas operações vendendo call, fazendo as operações mais fora do dinheiro, mais OTM. Mais para frente eu vou fazer mais vídeos elaborados, a partir do momento que eu tenha de repente um pouco mais de tempo com relação à minha questão, minha vida pessoal, vou fazer vídeos falando a respeito de vencimento de opções, o que é call, o que é put, para que eu consiga trazer mais subsídios para vocês compreendam ainda melhor esse tipo de estratégia. Rendimento de FIs, então, foi um total de 97,47. A renda fixa aqui foi menos 42,88. O que acontece? Vocês podem pensar, nossa, deu menos 42,88, foi negativo. Existem alguns tipos de operações que elas sofrem a marcação a mercado. Então, eu venho fazendo alguns aportes em operações onde me pagam IPCA mais uma taxa de juros, e ao longo do tempo a taxa de juros vem subindo, a Selic vem subindo, então esses títulos começam a trazer uma rentabilidade negativa. Mas o importante disso tudo é que essa rentabilidade acordada, lá quando eu investi, eu mantendo os papéis, e a ideia é, essa carteira é uma carteira previdenciária, a ideia é manter sim até o final. Então eu vou receber os juros acordados no momento que eu investi. Então menos 42,88 e em proventos aqui R$8, que é referente a Itaúsa. No mês então deu um total de R$160,50. Vocês percebem que no ano eu já consegui rentabilizar aqui 2.412,47. E dos percentuais aqui, o maior percentual aqui é com relação às opções, foi em torno de 1.043,79, cerca de 43% da geração de renda do mês foi responsável pela utilização das opções. E aqui na última aba, que é a aba Evolução, a gente vai percebendo a geração de renda ao longo do tempo. No ano de 2020 foi um total de 1.003,13, já 2021 2.617,68 e até o momento 2.243,89. A ideia é que ao longo do tempo a gente consiga ir aumentando gradualmente essa geração de renda passiva para crescimento de patrimônio, visando ter uma aposentadoria, uma condição de vida melhor no futuro.
Então assim, pessoal, não acreditem que vocês vão ficar ricos do dia para a noite. Primeiro passo, tem que ter bastante disciplina, estudar a respeito do mercado financeiro e passo a passo, tendo conhecimento técnico, conhecimento emocional, ele conta realmente bastante na hora de investir. Com esses pilares, conhecimentos também de análise técnica, que eu acho fundamental, vocês conseguem, ao longo do tempo, performar muito bem e ter uma carteira de investimentos consistentes. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo com a urgência possível. Bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.